A Justiça do Trabalho sofreu, nesses últimos 4 anos, muitas alterações. A principal alteração que a Justiça do Trabalho ela teve nessa reformulação de 2017 foi com relação à reclamação trabalhista. Outrora, a reclamação trabalhista, ela simplesmente continha o pedido sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma base real do pedido. O que ocorria normalmente? A pessoa pedia por pedir. Pedia danos morais, que aliás, virou modismo, todas as ações trabalhistas tinham lá danos morais. Eu fui demitido e, quando me demitiram, não me trataram adequadamente. Então, eu entrava lá com pedido de danos morais de 10, de 20, de 30 mil reais, ou múltiplos de salário mínimo. Pedido normal que tinha. Eu realizava trabalho extraordinário, mas não dizia quando, como, quantas horas, enfim, não estabelecia a quantidade e simplesmente deixava todos itens que não haviam definição com a famosa frase a apurar, a apurar. E assim ia o processo todo. Então, pleiteava-se uma série de itens, mas em nenhum deles se especificava realmente o quanto. E, ao final, dava-se um valor à causa. 10 mil, 5 mil, 20 mil, enfim, sem nenhuma base também matemática, sem nenhuma base legal. Pois bem, a reforma mudou tudo isso. Hoje, a ação tem que estar com os seus valores calculados na íntegra. Ela tem que apresentar lá quantas horas a pessoa trabalhou, como que ele trabalhou, se ele trabalhou em horário normal, em horário noturno, mesmo sendo horas extraordinárias, se foi em finais de semana, se tem ali o cálculo do descanso semanal remunerado, enfim, todos os cálculos que, ao seu final, chega a um determinado valor. Esse valor tem que estar constando da ação trabalhista. E cada item, hora extra, diferença de salário, um benefício que deixou de ser pago, vários pontos que possam contemplar a ação trabalhista e, inclusive, se houver motivo, e aí tem que ser um motivo muito bem identificado, o de danos morais. Pois bem, a somatória de tudo isso vai ser o valor da causa. E o valor da causa, ele será utilizado para o cálculo do honorário de sucumbência. Então, aí é que entra a orientação que o profissional de direito tem que estar fazendo para com o seu representado. Ele tem que informar que, se a ação dele, com todos aqueles cálculos que ele diz ter direito, totalizou 100 mil reais, e, ao final, não se provou boa parte daquilo que ele estava pleiteando, e a ação resultou numa condenação de 10 mil reais, essa diferença de 10 para 100 mil, que são 90 mil reais, é o êxito do advogado da empresa, da reclamada. Então, sobre esses 90, o reclamante vai ser condenado aos honorários de sucumbência, que pode variar de 5% a 15%. Então, eu já tive casos em que a reclamante, mal orientada, ela pleiteou um valor alto, um valor exageradamente alto, e a empresa acabou sendo condenada só ao pagamento de alguns poucos valores de recolhimento do fundo de garantia. O que deu de diferença, e ela foi condenada de honorários de sucumbência, não pagou esses honorários
com o que ela teve de recebimento, ou deveria receber de fundo de garantia. Entre outras palavras, ela tinha para receber 2 mil de fundo de garantia, e a empresa teve que fazer o depósito, porque não há compensação, tem que ser feito o depósito. Ela fez o depósito de 2 mil, mas a reclamante não recebeu. Por quê? Porque ela tinha que pagar os honorários de sucumbência, que correspondiam a mais ou menos 5 mil reais, dado o valor elevado que ela fez da ação trabalhista. Então, isso fez e está fazendo com que muitas ações não ocorram, porque antes o reclamante poderia reclamar à vontade que ele não sofria nenhuma penalização. Hoje ele sofre uma penalização, porque ele fica com uma dívida. É certo que o advogado, a empresa, não vai acionar o reclamante para que ele pague aqueles honorários de sucumbência. Poderia, mas normalmente não é feito. Encerra-se por ali e se dê por feliz que já encerrou o processo e não vai dar continuidade. Mas isso, uma vez explicado ao reclamante o que pode acontecer, já houve reclamante, eu faço como advogado, eu atuo e oriento tanto o reclamante como o reclamado. E um reclamante que me consultou para essa finalidade, ele desistiu do processo, porque ele viu que, no final, o que ele tinha de diferença era muito pouco, que não compensava uma ação trabalhista, que era mais fácil ele tentar um diálogo com a empresa e fazer um acordo. Então, a grande modificação, na minha opinião, em relação à reforma trabalhista, com relação ao passivo trabalhista, foi essa alteração na Justiça do Trabalho. Outra forma também que ajudou muito, está ajudando muito, é o PJE, que é o processo judicial eletrônico, que através do processo eletrônico, as ações elas estão fluindo muito mais rapidamente.